Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Concurseja. Hoje o foco é um tema assim crucial do direito constitucional brasileiro, né? Essencial para quem está estudando para concursos ou, bom, simplesmente quer entender melhor nosso sistema de justiça. Vamos falar do princípio da presunção de inocência, que também às vezes a gente chama de princípio da não culpabilidade. Temos aqui um resumo preparado especialmente para quem está nessa batalha dos estudos, então nossa missão hoje é destrinchar esse conceito e ver como ele funciona na prática. Vamos lá então, começando a desvendar isso. Esse princípio não é só uma formalidade, né? De jeito nenhum. É muito mais que isso. Ele está lá no artigo 5º, inciso LVI da nossa Constituição Federal. E o mais importante, é considerado uma cláusula pétrea. Exato. Isso quer dizer que é uma garantia, assim, super reforçada no nosso direito. Mas por que essa proteção toda? O que significa ser cláusula pétrea nesse contexto? Então, ser cláusula pétrea significa que essa garantia tem uma proteção máxima. Nem mesmo uma emenda à Constituição pode vir a abolir a presunção de inocência. É um dos fundamentos do nosso Estado democrático de direito, sabe? O texto constitucional é bem direto. Uhum, Ele diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. certo. E essa expressão, trânsito em julgado, é a chave aqui, né? É a chave. Significa que a decisão se tornou definitiva. Não cabe mais recurso. Acabou a discussão naquele processo específico. E olha que interessante, parece que a nossa Constituição foi até mais, digamos, rigorosa nesse ponto do que alguns tratados internacionais importantes, não foi? É uma boa observação. Textos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, falam em presunção até a culpa ser provada segundo a lei. Meio genérico, talvez. Exato. É uma formulação um pouco mais aberta. E o Brasil foi lá e cravou só depois do trânsito em julgado. Isso, na prática, amplia a proteção do cidadão. Amplia com certeza. Essa escolha do nosso constituinte lá em 88, ela reforça muito a garantia. Mesmo que a pessoa seja condenada em primeira instância ou até em segunda instância, aos olhos da lei ela continua sendo tratada como inocente. Isso até que o último recurso possível seja julgado, sabe? Entendi, até esgotar tudo. Isso. E o interessante é ver como isso, essa ideia abstrata, se traduz na prática do dia a dia forense. Pois é. Como é que esse princípio se manifesta no processo? Quais são os efeitos mais diretos que a gente pode ver? A gente pode pensar, talvez, em três dimensões principais para facilitar. Ótimo. A primeira seria a que a gente chama de regra de tratamento. Regra de tratamento. O que seria isso? Basicamente significa que, durante todo o andamento do processo, o acusado deve ser tratado como se fosse inocente. Ele não é culpado ainda. Certo. Isso tem um impacto enorme, por exemplo, nas prisões antes do fim do processo, as chamadas prisões cautelares. A mais famosa é a preventiva. Uhum, prisão preventiva. Ela só pode ser decretada em situações muito, mas muito excepcionais. E tem que ser muito bem justificada pela lei. Tipo assim, para garantir a ordem pública, para evitar que o réu atrapalhe a investigação, a coleta de provas, mas nunca, jamais, como uma forma de antecipar a pena. Entendi, não é para punir antes da hora. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal, aliás, já derrubou várias leis que tentaram impor prisão obrigatória para certos crimes logo no início do processo, justamente por violar essa regra de tratamento da presunção de inocência. E tem também a súmula vinculante 11, aquela que restringe o uso de algemas. Sim, lembro dela. Ela também é um reflexo direto disso. Só usar algema se for realmente necessário para evitar fuga, risco e integridade física. Faz todo sentido. Garante um tratamento mais digno e justo antes de uma decisão final. Ok, essa foi a primeira dimensão. E a segunda, qual seria? A segunda é, bem, fundamental também. Ela define quem tem o dever de provar os fatos num processo penal. É o que chamamos de ônus da prova. Ah, o ônus da prova. Quem tem que provar o quê? Isso. No processo penal brasileiro, por causa da presunção de inocência, cabe sempre à acusação, geralmente o Ministério Público, provar a culpa do réu. E não é qualquer prova não, tem que ser uma prova robusta, sabe? Convincente. A acusação que tem que correr atrás, então. Exatamente. O acusado não tem a obrigação de provar que é inocente. Porque ele já é presumido inocente. Perfeito. A inocência é o ponto de partida. Isso é um contrapeso importantíssimo ao poder de punir do Estado.
né? E um direito que deriva diretamente disso, e que todo mundo já ouviu falar, é o direito ao silêncio. Está lá na Constituição também. O direito de ficar calado. Isso. O silêncio do acusado não pode, de jeito nenhum, ser interpretado como se fosse uma confissão, ou pesar contra ele na hora da decisão do juiz. É uma proteção. Entendido. A acusação que se vire para provar, ok, tratamento e ônus da prosa. E imagino que a terceira dimensão tenha a ver com a força dessa prova, né? Aquela ideia do na dúvida a favor do réu. Exatamente. É a terceira perna desse tripé. É a exigência de um padrão probatório muito elevado para que alguém possa ser condenado. Certo, não basta uma suspeita qualquer. Não mesmo. Não bastam suspeitas nem indícios muito frágeis. A prova que a acusação apresenta tem que ser forte o suficiente para superar essa barreira da presunção de inocência. Tem que afastar qualquer dúvida razoável sobre a culpa da pessoa. E se não afastar? Se no final do processo, depois de tudo, ainda existir uma dúvida séria? Aí o juiz tem o dever de absolver. É o famoso princípio do in dubio pro réu. Na dúvida, decide-se a favor do réu. A gente adota aqui um standard que chamam de prova além da dúvida razoável, que é bem rigoroso, né? Exige um grau de certeza muito alto para a condenação. Muito claro. E como é que o Supremo Tribunal Federal tem lidado com isso na prática? A gente lembra daquela discussão intensa sobre a execução da pena depois da condenação em segunda instância. Isso mexeu com a presunção de inocência, né? Mexeu bastante. Sim, essa foi uma questão que gerou muito debate. A interpretação do STF sobre o momento exato em que a pena poderia começar a ser cumprida teve, digamos, idas e vindas. Uhum. Houve um período, ali por 2016 mais ou menos, em que o Supremo entendeu que era possível sim começar a cumprir a pena depois de uma condenação confirmada em segunda instância, mesmo que ainda coubessem recursos para tribunais superiores, como o STJ ou o próprio STF. Certo. Isso gerou muita polêmica na época. Muita. Mas, posteriormente, em 2019, o tribunal reviu essa posição, voltou atrás. Reafirmou que a execução da pena só pode começar depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso. Voltaram para a interpretação mais literal da Constituição, então. Exatamente. Alinharam-se de novo ao que está escrito no artigo 5º, inciso LVI. Isso mostra bem como a interpretação de um princípio constitucional pode evoluir, né? Com os debates na sociedade, no meio jurídico, mas, no fim das contas, a garantia fundamental que está escrita lá na Constituição continua sendo a referência principal. A regra é o trânsito em julgado. Entendi. E essa garantia da presunção de inocência, ela vale para todo e qualquer tipo de acusação, mesmo naqueles casos de grande repercussão na mídia ou crimes considerados mais graves, hediondos? Com certeza absoluta. A presunção de inocência é uma garantia universal dentro do processo penal. Ela não faz distinção. Mesmo que a opinião pública esteja pressionando por uma condenação rápida. Mesmo assim, a gravidade do crime ou a pressão da opinião pública não podem, por si sós, enfraquecer ou relativizar essa presunção. Seria muito perigoso se isso acontecesse. É claro que, como eu disse antes, a natureza do crime, a gravidade, podem influenciar a análise sobre a necessidade de medidas cautelares como a prisão preventiva. Mas isso tem que ser sempre de forma excepcional, muito bem fundamentada nos requisitos que a lei exige: risco de fuga, ameaça a testemunhas, risco à ordem pública. Nunca pode ser uma regra automática ou um tipo de prejulgamento só porque o crime é grave ou chocou a sociedade. A presunção vale para todos do início ao fim do processo. Perfeito. Então, acho que dá pra gente resumir a ideia central, né? A presunção de inocência funciona como um escudo protetor mesmo, fundamental para cada cidadão contra o poder que o Estado tem de punir. É uma ótima imagem, um escudo. A regra na nossa Constituição é clara. Ninguém pode ser considerado culpado antes que todos os recursos possíveis se esgotem. O famoso trânsito em julgado. É uma garantia processual essencial que busca assegurar um tratamento justo e principalmente impedir punições antes da hora, antes de uma certeza jurídica. Exato. E isso, sabe, nos deixa com uma questão importante para pensar, para refletir um pouco. Pois não. A gente vive numa era de informação muito rápida, né? Exposição na mídia é intensa. Os crimes ficam cada vez mais complexos, às vezes chocantes. Como é que o sistema de justiça e até a sociedade como um todo
podem encontrar o equilíbrio entre a necessidade de segurança, a busca por respostas rápidas por justiça e o respeito rigoroso a essa presunção de inocência. É uma tensão constante, né? Uma tensão enorme. Como garantir que a pressão da opinião pública, que a comoção causada por um crime ou mesmo a natureza hedionda de um delito não acabem enfraquecendo essa garantia fundamental? Uma garantia que, no fim das contas, não protege só o acusado naquele caso específico, mas protege a liberdade de todos nós contra o arbítrio. Excelente ponto para nossa reflexão final. Um desafio contínuo para o nosso sistema de justiça e para a sociedade. Bom, esperamos que esta análise detalhada sobre a presunção de inocência tenha sido realmente valiosa para os estudos de quem nos acompanha e para a compreensão geral do nosso direito constitucional. Muito obrigada pela companhia e, claro, não deixe de conferir nossas próximas aulas e os outros cursos que estão disponíveis aqui no canal Concurseja. Até a próxima!